Agora a gente vai falar de um assunto que está deixando muito paulistano, muito preocupado, está deixando, na verdade, a vida das pessoas aqui na cidade muito mais difícil com a falta de transporte público, que já não era aquela maravilha. Agora, com essa quantidade de ônibus queimado, então, está ficando muito pior. Olá, doutor Luiz Kogan, obrigada pela presença mais uma vez aqui no Revista, viu? Eu que agradeço, Regiane. Um bom dia a todos. Semana complicada, né? O ano começou complicado já, né? Começou difícil, começou pesado, com muita coisa acontecendo, números de criminalidade que não param de aumentar, a gente cada vez mais assustado. E as pessoas nas periferias, além de tudo que já sofre, para entrar num ônibus lotado logo de manhã, horas de trânsito, 2 horas, 3 horas para chegar até o trabalho, ainda agora contam com diminuição de linhas, diminuição dos carros nas ruas, justamente por conta desses vandalismos que estão acontecendo em grande escala, mesmo porque a gente, contando aí com os números que já estão somando mais de 30 ônibus, 35 se eu não me engano, do começo do ano para cá, né? O que já passa do número dos 6 primeiros meses do ano passado, não é? Sim, Regiane, a situação começou muito quente esse ano, muito complicada para a nossa segurança pública. Nós tivemos, ano passado, no primeiro semestre, se eu não me engano, 21 casos de incêndio a ônibus e agora, já no primeiro mês, 35 na capital, em São Paulo, sendo 43 na Grande São Paulo, na região metropolitana, 1 nessa madrugada. Então, com toda certeza aqui, quem é o maior prejudicado? O maior prejudicado é a nossa população. A população que acorda cedo, que sai para trabalhar, que precisa daquele ônibus para chegar ao seu emprego. Ao que me parece, dados da SP Trans constam que 120 mil pessoas já foram prejudicadas em um mês. Que loucura, sim, a situação não pode continuar assim. Quer dizer, muitas linhas foram tiradas de circulação e alguns ônibus não querem chegar no ponto final. Estão parando muitas estações, muitos pontos antes e as pessoas estão sendo obrigadas a andar muito para chegar no seu trabalho, na sua casa, né? Exatamente. Motorista, cobrador, estão com medo. Eles têm família, eles precisam voltar para casa. Como que acontece? Tentar explicar para o pessoal de casa de uma forma bem simples e rápida como que funciona essa abordagem dentro dos ônibus. Nós temos que fazer uma diferença aqui. Nós temos as manifestações no país que mudaram o Brasil, elas devem existir, são lícitas, são perfeitas as manifestações pacíficas. Agora tem uma outra manifestação, a manifestação criminosa. A manifestação criminosa em que se aborda, se destrói bens públicos, isso não é manifestação, isso é crime. É vandalismo. É vandalismo, bandidagem. Se entra a uma abordagem 3, 4 pessoas ou mais, criminosos, abordam um ônibus, sobem com um galão de gasolina, algum líquido inflamante, eles convidam as pessoas a se retirar, ou seja, convite nenhum. É uma ameaça, uma grave ameaça à sua vida, à sua integridade, quando não estão armados. Em regra, estão armados, colocam todos para fora e ateiam fogo. Isso não é manifestação, isso só prejudica a população. E ainda quando convidam as pessoas a sair do ônibus, é um grande alívio, na verdade. A gente fica aliviado em saber que as pessoas conseguiram sair antes que eles ateassem fogo ao ônibus. Porque se a gente lembrar de um caso muito recente, trágico, cada vez que eu lembro, sem brincadeira, eu sinto um nó na garganta. Esse caso foi terrível, foi o caso do Maranhão, onde os bandidos não deram tempo das pessoas sair, tacaram fogo nas pessoas enquanto estavam no ônibus, o que vitimou uma menininha, um anjinho de 6 anos que não tinha nada a ver com a história. Então, assim, é legítimo esse medo que os cobradores, os motoristas e a população no geral está sentindo, porque a gente não sabe o que se passa na cabeça desses bandidos, porque são bandidos. A gente não pode chamar só de vândalo. Provavelmente eles estão sendo ordenados por alguém. Não é verdade, doutor? Até se analisarmos, nós conversamos há um tempo aqui sobre as organizações criminosas quando eles estavam em 2012 ateando fogo. O modus operandi, a forma de execução é a mesma, sobe, ateia fogo em ônibus. Não me parece razoável a gente pensar que uma pessoa de bem que quer fazer uma manifestação totalmente legítima, ela vai atear fogo e prejudicar o seu parente, a sua família, que no dia seguinte não vai ter condução. Então, 120 mil pessoas estão prejudicadas, a polícia está investigando se há relação com o crime organizado, me parece que há, deve sim investigar e uma sugestão que já foi dada pelo secretário de Segurança, colocar agentes infiltrados dentro dos ônibus, policiais à paisana. A paisana, né? Policiais à paisana, por quê?
claro. E que sejam preparados para lidar com uma situação como essa. Treinados para uma situação como essa, porque para os caras evitar nunca os estão catástrofes. sozinhos, né? Exato, tem que saber. Não adianta colocar um policial dentro de um ônibus que ele não tem como revidar contra 4 ou 5 pessoas. Mas também reforçando a segurança naqueles locais aonde já tivemos ocorrência, isso diminui esse vandalismo, esse crime. Nós temos até no Código Penal, tem um crime qualificado, que é o dano qualificado quando se dá em razões de bens públicos ou então se encaixa bem no caso dos ônibus. E o que é muito maluco a gente pensar é que mesmo na época em que São Paulo ficou refém do medo, né, quando teve aquele levante da bandidagem, do PCC, deixando a população com medo, com toque de recolher, com ônibus queimado, a gente não chegou a números tão impressionantes de ônibus queimados assim. E a gente também não está tendo uma unificação da motivação, né? A gente não teve ainda uma conclusão, como você falou agora, se realmente está ligado ao crime organizado, que tudo indica provavelmente está, mas está meio camuflado de outros motivos aí, né? A gente tem ouvido falar que é retaliação por alguma morte que aconteceu num bairro específico, ou então, enfim, os motivos mais diversos, né? E isso fica camuflado, fica mais difícil de combater o crime ainda, não é, doutor? Vou explicar aqui o que gera criminalidade. Um estudo feito numa universidade americana colocou um carro no bairro mais rico, um carro à noite também no bairro mais simples, no bairro mais humilde. Deixaram passar a noite. Os cientistas, tudo filmado, averiguando o que estava acontecendo. No dia seguinte, nesse bairro mais simples, o carro estava depedrado. Estava sem vidros, estava sem pneus, sem nada. O som havia sido subtraído, o step, tudo havia sido eliminado. No bairro mais rico, o carro permanecia lá, intacto. Qual a primeira conclusão que os cientistas, os estudiosos chegaram? A pobreza gera criminalidade. Prosseguiram nesse estudo. No dia seguinte, estouraram vidro do carro mais rico, do carro no bairro mais rico. E deixaram lá à noite. No dia seguinte, o carro no bairro mais rico estava totalmente depredado, sem calota, sem som, sem step. Qual a conclusão, Regiane? A conclusão é que não é a pobreza que gera a criminalidade, a impunidade gera a criminalidade. Então, nós precisamos combater a criminalidade, precisamos apoiar a polícia. Polícia que comete ato contra a lei, polícia que age de forma arbitrária, corregedoria. Como os próprios policiais dizem, a corregedoria corta na própria carne. Como Eles aconteceu em Campinas, cortam mesmo. Então, agiu errado, corregedoria vai punir. Processo criminal instaurado, não podemos aqui ir contra a polícia. Tivemos um caso recente de um jovem baleado após uma manifestação, pelo que consta, ele estaria com estilete indo para cima do policial. Precisamos esperar o quê? A perícia. A perícia, se o tiro foi de baixo para cima porque ele estava caído, legítima defesa, mas se não foi, ele vai responder. Então, não podemos aqui criticar por criticar. É fácil falar mal da polícia. Claro. Nós precisamos apoiar, porque na hora do caos, como fizeram com aquela família que estava dentro de um Fusca e colocaram fogo, e com as pessoas ainda dentro que pularam para fora do carro com crianças, o que aconteceu ali? Ali aconteceu exatamente, a polícia teve que intervir. Então, na hora do caos, na hora do pânico, nós chamamos a polícia. Então, vamos rogar aqui por uma polícia mais forte, a Secretaria de Segurança apoiando a polícia e, claro, sempre que houver uma ilegalidade, corregedoria para reprimir atos ilegais. Tá certo, é isso aí. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um recado e volto já para a gente mudar de assunto. Temos mais um assunto para comentar, falando ainda em polícia, né? A gente vai comentar a respeito da Operação Tartaruga, que está sendo feita lá no Distrito Federal, onde os policiais estão tirando o pé ali do acelerador em prol de uma nova condição, de uma melhor condição de trabalho. A gente comenta sobre isso já já, tá bom, doutor Luiz? Até já. Vem comigo porque agora eu vou dar um recado para você. Aliás,